Esse é o Wilker Leão, youtuber que ficou famoso ao chamar Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão. Tchutchuca do Centrão, você é Tchutchuca do Centrão, cara. Curioso o Wilker chamar Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão, sendo que ele mesmo se filiou à União Brasil, um partido do Centrão. Ele se diz de direita, só não sabemos qual direita é essa. Não é a extrema-direita de Bolsonaro. Parece que também não é a centro-direita. O Wilker também ganhou popularidade ao questionar bolsonaristas na rua. Atualmente faz perguntas para os petistas. É certo que nem todas as pessoas que participam de manifestações estão completamente cientes do que está ocorrendo. Sabendo disso, o Wilker lança perguntas capciosas a seus entrevistados e edita os piores momentos. A mesmíssima estratégia utilizada por Arthur Duval, o Mamãe Falei, aquele que disse que as refugiadas ucranianas eram fáceis porque elas eram pobres. São fáceis porque elas são pobres. É também a mesma estratégia de Gabriel Monteiro, que se tornou vereador e perdeu seu mandato. Hoje está preso, condenado por estupro. Ao se filiar à União Brasil, o Wilker Leão pretendia se eleger, ser mais um Tchutchuca do Centrão. Já convidei o Wilker para um debate, ainda sem resposta. Porém, neste vídeo, vamos dar algumas respostas às perguntas capciosas feitas por Wilker. O que a senhora teria para destacar aí que está mudando nossa vida para melhor hoje? A economia, né? A senhora está com a razão, Wilker. O Brasil cresceu 2,9% em 2023. A projeção feita pelo FMI de crescimento do Brasil em 2024 é de 2,2%. Com o crescimento de 2023, o Brasil voltou a ser uma das 10 maiores economias do mundo, posto que havia perdido durante o governo Bolsonaro. A gente está vendo que o pobre está tendo condições de ter alguma coisa que nós passamos algum tempo sem. Entendi. Eu queria citar um dado para a senhora para ver o que a senhora acha. Ele aumentou R$7.000 da elite política de salário e apenas R$208 de aumento real para o salário mínimo. A senhora acha que ele olha mais pelo pobre ou pela elite? A condição dos mais pobres de fato melhorou. Depois de 4 anos de governo Bolsonaro, sem aumento real do salário mínimo, no primeiro ano de governo Lula, o salário mínimo cresceu acima da inflação. As pessoas que recebiam mais que o mínimo tiveram aumentos maiores, pois o aumento é proporcional. Em 2023, primeiro ano do governo Lula, a pobreza extrema caiu no Brasil. Então, Wilker, creio que sua pergunta está respondida. Assim, a senhora viu que vinculado a isso tem o escândalo dos precatórios, que o Ciro, que deu esse bizu para ele aí do Desenrola, denunciou agora, de que ele deu calote nos precatórios ali. Não calote, na verdade. Ele ia ter que fazer um pagamento, aí não fez o pagamento, só que os bancos ficaram sabendo, compraram esses precatórios dos cidadãos, aí quando os bancos compraram, ele pagou. Isso, Wilker, você tem razão. O governo não deu um calote. O governo simplesmente pagou os precatórios que era obrigado a pagar e que o governo anterior não pagou. As acusações de Ciro Gomes são eleitoreiras e não são levadas a sério por nenhum especialista em economia. Ciro Gomes está hoje no auge da sua irrelevância política. Aqui um entrevistado dá uma aula para o Wilker Leão sobre as melhorias nas políticas raciais no governo Lula. Ao ficar sem argumentos, o Wilker Leão muda de assunto. Olha, o governo ele voltou a fazer as conferências, né, para discutir a questão da política pública. Então você pega
a questão da juventude. Tem conferência municipal nos municípios, depois no estado e, enfim, a etapa nacional. Isso chama a população para discutir a política pública. Então não tem como alguém, por exemplo, aqui de Brasília, dizer o que a pessoa do Amapá vai discutir, qual é a melhor política pública para ser aplicada no Amapá, porque os estados têm as suas particularidades. É o caso do Amapá. O Amapá tem uma realidade distinta do sul do país, do centro-oeste do país. Então, a melhor forma de efetivar a política pública constada de setores específicos é discutindo com a população desses estados, desses municípios. Então, no meu entendimento, essas conferências, tanto de educação, quanto de juventude, quanto... Você viu o CONAI, por exemplo. O Wilker desvia o assunto, que era sobre a representatividade dos estados, para falar sobre um aspecto da educação que ele havia estudado previamente. A partir de então, fala diversas coisas que o entrevistado ainda não estava preparado para responder. Mas já que você quer, vamos falar dos gastos em educação, Wilker. Você sabe muito bem que o governo anterior impôs um teto de gastos para educação, saúde e outras áreas por 10 anos. Teto de gasto esse que teve fim no governo Lula. Enquanto Bolsonaro e seus ministros criticavam a universidade pública como lugar de balbúrdia, ele não construiu nenhuma universidade federal enquanto era presidente. Lula, esse ano, anunciou a construção de 100 institutos federais. É isso que você chama de piora na educação, Wilker? Vou te perguntar, dentro desse Plano Nacional da Educação, disse que você só está a favor da educação se você tiver vinculado a grupos de minorias, que lá dá de alguns exemplos. Grupos ligados ao feminismo, aos LGBTs e tal. Você acha que isso é uma forma de vincular a educação a uma doutrinação para um determinado segmento? Não, Wilker. Esta é uma forma de vincular a educação aos direitos humanos universais. Ou você acredita que a educação deveria ser racista, homofóbica e antiambientalista? Além disso, o professor não precisa estar vinculado a uma instituição para ser professor. Ele deve simplesmente defender os direitos humanos universais, o que é óbvio. Devo ressaltar que com essa questão sobre doutrinação nas escolas, você se aproxima de uma tchutchuca dos partidos conservadores. Wilker, por que você não abandona essa sua estratégia de editar vídeos, de fazer perguntas capciosas, de desviar o assunto para coisas que você estudou anteriormente e não vem debater ao vivo aqui comigo? O dia que você quiser, podemos fazer uma live e veremos quem está com a razão.